Oiê! Vamos lá então para mais uma aula de hoje? Gente, então vamos lá. Pra gente fazer essa peça, eu utilizei 2 rolinhos de fio, tá? Eu utilizei um fio amigurumi, tá? Fio amigurumi da Círculo. E um fio opaque da Fischer. Esse fio opaque da Fischer, ele é de... A composição dele é de poliamida, tá? 100% poliamida. E o de amigurumi é algodão, né? Fio de algodão mercerizado. Utilizei um rolo desse e um rolinho desse. O fio amigurumi me sobrou até um tanto bom de fio, que ainda dá pra me brincar ainda com ele, tá? Dá pra me fazer alguma coisinha aí com ele, colocar outra cor. E o fio opaque me sobrou um restinho de fio, bem pouquinho, tá vendo? O fio opaque, ele é um fio bem macio, bem gostosinho de usar e super combinou com o fio amigurumi, tá? Que o fio amigurumi também, quem já utilizou aí sabe o tanto que é macio, bem gostosinho de usar, eu gosto bastante de usar ele. Pra fazer o tamanho que eu fiz aqui, eu fiz o total, deixa eu pegar minha anotação aqui, porque eu sempre faço as minhas anotações. Então, ó, peguei a minha anotação aqui pra me lembrar, né? A nossa combinação de ponto é ponto baixo, ponto alto, meio ponto alto e ponto bolinha, tá? E a gente vai fazer 8 carreiras, ó. A gente começa com uma carreira de ponto baixo, segunda carreira, ponto alto, terceira carreira, ponto baixo, quarta carreira, ponto alto, quinta carreira, ponto baixo, sexta carreira, meio ponto alto, sétima carreira, ponto baixo e oitava carreira, ponto bolinha, tá? Que dá essa sequência aqui, ó. E aí a gente vai fazendo essa sequência, essa repetição. Ok? E eu iniciei, para fazer desse tamanho que eu fiz aqui, eu iniciei com 54 correntinhas, tá? 54 correntinhas para 53 pontinhos, certo? Fiz o total de 37 carreiras, tá? Na minha aqui eu fiz o total de 37 carreiras. Então, olha só, como eu fiz lá na minha peça, eu iniciei a minha peça com o fio opaque, tá? E começar uma demonstração de ponto aqui, da sequência do nosso ponto, né? Porque é só repetição a nossa bolsa toda. Eu vou fazer aqui 15 correntinhas para demonstrar o ponto aqui para vocês, tá? Fazer a minha laçada inicial. E agora eu vou fazer 15 correntinhas, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15 correntinhas, tá bom? Agora, a primeira carreira, a nossa primeira carreira é uma carreira de ponto baixo. Eu vou arrumar essa anotação para vocês e vou deixar tudo anotado para vocês não se perder na sequência dos pontos aqui, tá? De intercalar as carreiras, ok? Mas a minha primeira carreira aqui é uma carreira de ponto baixo. E essa primeira carreira de ponto baixo, a gente vai trabalhar na alcinha de trás da correntinha, ó. Frente da correntinha, virou a correntinha, a gente vai trabalhar nessa laçadinha aqui atrás, certo? Então, ó, virei a minha correntinha e vou trabalhar aqui, ó, na primeira alcinha aqui. Eu vou lá. Essa primeira carreira do trabalho é mais ruinzinha de fazer, porque é fio fino, né? Então, mais ruinzinha de fazer, ó. Alcinha lá de trás, passo lá a minha agulha e faço meu ponto baixo, tá? Alcinha lá de trás da correntinha. Passo lá a minha agulha, faço meu ponto baixo. Certo? Então, essa primeira carreira é fazendo ponto baixo, pegando a laçadinha lá de trás da correntinha. E vou fazer aqui um ponto baixo para cada correntinha aqui, tá? Então, olha só, primeira carreira de ponto baixo. E eu vou fazer a minha troca de cor
de 2 a 2 carreiras, tá? Fiz 2 carreiras com uma cor, faço outras 2 carreiras com outra cor, tá bom? Então, de 2 em 2 a gente vai trocando aí a cor. Então, próxima carreira é a carreira de ponto alto. Faço, ó, não vou fazer correntinha de virada, tá? Como que eu vou fazer o meu ponto alto aqui, ó? Vou virar o meu trabalho. E essa carreira de ponto alto, a gente vai pegar somente uma alcinha, tá? Então, a gente vai pegar essa alcinha aqui de trás, aqui, ó. Essa alcinha aqui, ó. A gente vai passar pegando somente essa alcinha aqui, ó. Tá bom? Somente essa alcinha que a gente vai pegar. Então, não faço carreira de virada na carreira de ponto alto, ou corrente de virada na carreira de ponto alto. Então, eu viro o meu trabalho e vou entrar aqui, ó, no primeiro ponto, passando a agulha somente nessa alcinha. Certo? Faço aqui, ó, busco lá o meu fio, né? Faço um ponto baixo, uma correntinha, e já fiz aqui o meu primeiro ponto alto, tá? Agora, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto aqui, ó, pegando somente uma alcinha, tá? Da carreira anterior, ó. Faço meu ponto alto. Somente uma alcinha, ponto alto. Fiz aqui, então, o meu último ponto da minha carreira. Certo? Agora, eu vou fazer a minha troca de cor. Vou passar aqui pro meu fio amigurumi aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou finalizar esse último ponto da minha carreira aqui, ó. Esse último ponto alto. Vou finalizar pegando o meu fio amigurumi já, ó. E não vou cortar aqui o meu fio opaque, tá? Eu faço toda a base primeiro antes de cortar o fio, tá bom? Porque aí, caso eu precisar desmanchar, eu não preciso de ficar emendando fio depois, fio cortado, né? Vou fazer aqui uma correntinha de virada. E vou esconder aqui essa pontinha de fio, ó. Virei. Agora, eu vou fazer ponto baixo, tá? Ponto baixo pegando as 2 alcinhas do ponto, tá bom? Então, faço ponto baixo. Deixa eu puxar aqui pra ajustar. E aí, é só ir fazendo ponto baixo nessa carreira. Olha só, quando você passar da carreira do ponto alto para a carreira do ponto baixo, você confere os seus números de pontos se tá de acordo com as 2 carreiras anteriores, tá? Porque às vezes você pode esquecer aqui, ó, de fazer o último pontinho, que vai bem em cima aqui, ó, da correntinha aqui do ponto, tá? Pra ficar com o número de pontos iguais, tá bom? Na carreira. Próximo ponto. Próxima carreira de ponto, né? É a carreira de ponto alto. Então, não faço correntinha de virada, viro o trabalho e vou fazer novamente daquela forma, ó, pegando somente uma alcinha, já entro aqui no primeiro ponto, ó. Busco o meu fio, faço um ponto baixo e uma correntinha. Já tenho o meu primeiro ponto, né? Então, agora, continuo fazendo, pegando somente uma alcinha, fazendo ponto alto. Certo? Pegando somente uma alcinha da carreira anterior para fazer esse ponto alto.
já vou contar aqui o meu número de pontos da carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pontos, né? Na minha carreira. Eu iniciei aqui com 15 correntinhas, então a cada carreira eu sempre confiro o número de pontos aqui pra ver se tá certinho, tá bom? Próxima carreira, então, vai ter a mudança de cor, ó. Vou passar aqui o meu fio amigurumi pra cá, ó. E vou pegar aqui, ó, o meu fio opaque passando aqui, ó. Pra finalizar esse último ponto, certo? Vou desfazer ali só a última laçada ali. E busco lá o meu fio opaque, ó. Ok? Próxima carreira, uma carreira de ponto baixo. Faço uma correntinha de virada, viro o meu trabalho e vai ficar assim, ó, como eu não corto o fio, vai ficar dessa forma, ó, tá? Mas aí, não solta, tá bom? No final da sua peça, você pode finalizar o fio cortando somente no final da peça, não solta. Se você precisar de desmanchar, seu fio não vai ficar picado, tá? Não precisa de você ficar remendando fio depois, certo? E aí, no final da peça, dá tudo certo. Fica escondido, porque ou vai ficar lá no fundinho da bolsa, ou vai ser aquela parte ali que você vai fazer os pontos baixos em cima pra fazer o detalhe de sua alça, né? Então, não tem o perigo de soltar, não tem o perigo de ficar mostrando, tá bom? Então, ó, ponto baixo, né? Carreira de ponto baixo é pegando as duas alcinhas lá, normal do ponto, ó. Pra fazer o ponto baixo. Ó, o último pontinho alto aqui, ó, lembra de fazer o ponto baixo em cima dele aqui, ó. Que às vezes pode passar batido, você acha que já finalizou o número de ponto na sua carreira e vai ficar faltando ponto aí, tá bom? Então, ó, nossa, gente, eu tô amando essa combinação aqui com essas duas cores, tá ficando muito bonita. Próxima carreira, né? Ó, primeira carreira, ponto baixo, segunda carreira, ponto alto, terceira carreira, ponto baixo, quarta carreira, ponto alto, quinta carreira, ponto baixo, e agora a próxima carreira, que é a sexta carreira, é de meio ponto alto. Carreira de meio ponto alto, eu vou fazer uma correntinha de virada, viro o trabalho, e agora eu vou pegar para fazer o meio ponto alto na alcinha lá da frente, ó. Tá? O ponto alto a gente pega na alcinha de trás aqui. O ponto meio alto, a gente vai pegar lá na alcinha da frente, tá? Então, fiz uma correntinha de virada, dou uma laçada no meu fio, vou lá na alcinha da frente e faço o meu meio ponto alto aqui, tá bom? Alcinha da frente lá, ó, meio ponto alto. Pegando somente uma alcinha. Então, finalizei aqui a minha carreira de meio ponto alto. Próxima carreira, né? Eu vou trocar a cor do fio, ó. Finalizando o ponto. Passo aqui o meu fio amigurumi pra cá, o meu fio opaque pra cá. E pego aqui o meu fio amigurumi aqui, ó. Certo? Próxima carreira é uma carreira de ponto baixo. Faço uma correntinha de virada, viro o trabalho e os pontos baixos a gente trabalha normal, pegando as duas alcinhas, tá? Finalizei, então, a minha carreira de ponto baixo.
a minha próxima carreira vai ser a carreira de ponto bolinha, tá? A carreira de ponto bolinha, eu vou fazer na quantidade de ponto que eu faço, eu sempre faço para deixar, ó, 2 pontos baixos iniciando e 2 pontos baixos finalizando a carreira, tá bom? Então, ó, 2 pontos baixos, bolinha, 2 pontos baixos, bolinha, 2 pontos baixos, bolinha, tá? E aí, vou continuar, né? Que eu tô ainda na minha cor do fio amigurumi aqui, uma correntinha de virada, viro o trabalho e faço aqui já no primeiro, ó. Primeiro ponto, faço ponto baixo. Segundo ponto, ponto baixo. Terceiro ponto é o nosso ponto bolinha. Nosso ponto bolinha vai ser, ó, passo lá, como se eu fosse fazer um ponto baixo. Busco o meu fio e fico com ele sem finalizar, certo? E agora, vou, ó, dar uma volta na minha agulha, vou lá no mesmo espaço do ponto, busco o meu fio, fico com ele na agulha. Novamente, segunda vez, ó, laço ele na agulha, vou lá no mesmo espaço do ponto, busco meu fio, fico com ele na agulha. Já foi 2 vezes, né? A gente vai fazer isso por 5 vezes, tá? Laço meu fio lá na agulha, busco lá o meu fio, fico com ele na agulha, né? Foi 3, ó. Novamente, laço lá na agulha, vou lá no mesmo espaço de ponto, busco o fio, fico com ele na agulha. E quinta vez, ó, laço meu fio lá, vou lá no mesmo espaço de ponto, busco o fio, fico com ele na agulha. Agora eu vou finalizar todas essas laçadas juntas. Finalizei, faço uma correntinha. Certo? Próximo ponto. Ponto baixo. Próximo ponto. Ponto baixo. Então, 2 pontos baixos, 1 ponto bolinha. Tá? Próximo ponto, ponto bolinha. Novamente, ó. Vou lá como se eu fosse fazer um ponto baixo. Busco o meu fio, fico com ele na agulha. Laço o meu fio. Vou lá no mesmo ponto. Busco lá o meu fio. Fiquei com ele na laçada, né? Na agulha, a laçada na agulha. Novamente, ó, 5 vezes, tá? Essa repetição. Segunda vez, ó. Vou lá, busco novamente. Fico com ele na agulha. Laço lá na agulha. Vou lá, busco meu fio novamente. E 5. Finalizo tudo junto. Faço uma correntinha. E agora faço 2 pontos baixos. 1 e 2. Certo? Próximo, ponto bolinha novamente, ó. Finalizo aqui a minha carreira, ó, com os 2 pontos baixos. Certo? Fica dessa forma. Ok? Agora, próxima carreira, a gente vai iniciar tudo novamente. Ponto baixo,
outra carreira de ponto alto, outra carreira de ponto baixo, outra ponto alto, outra ponto baixo, meio alto, ponto baixo e ponto bolinha, tá? A gente começa tudo novamente. Só que agora eu vou fazer essa última carreira aqui de ponto baixo com vocês, porque tem um detalhe aqui que pode passar batido e aí às vezes, na hora que você for ver, a peça vai crescer e aí você não vai entender por quê. Porque a gente colocou uma correntinha aqui, ó, pra finalizar o ponto bolinha, né? Então vai ficar sobrando uma correntinha ali em cima e a gente vai pular essa correntinha, tá? Porque senão vai dar aumento na nossa carreira. E a gente quer a mesma quantidade de pontos. A gente quer os 14 pontos de todas as carreiras, certo? Então, ó, a próxima carreira seria a carreira de coisa, né? De fio opaque. Vou finalizar ali o meu ponto com o fio opaque. Ó. Faço uma correntinha de virada, viro, né? Faço os 2 pontos baixos. 1, 2. E aqui, ó. A correntinha aqui, ó, que a gente fez para finalizar o ponto, a gente pula, vem pro próximo aqui, ó, pra próxima correntinha e faz ponto baixo. Faz os 2 pontos baixos aqui dividindo o ponto, ó, um ponto bolinha do outro, ponto baixo, ponto baixo. Tem 2 correntinhas, 1, 2, pula essa, vem pra próxima, ponto baixo. Os 2 pontos baixos, ponto sobre ponto, né? Ó, 2 correntinhas em cima do ponto bolinha, pula uma, vem pra próxima e faz o ponto baixo. Faz os 2 pontos que tá aqui, separando o ponto bolinha. Ó. As 2 correntinhas lá em cima do ponto bolinha, pula uma, entra na próxima aqui, ó, e faz o ponto baixo. E finaliza a sua carreira com os 2 pontos baixos. Certo? E aqui eu fiquei com a mesma quantidade de ponto, ó. De todas as carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 pontinhos. E esse é um motivo aqui que a gente vai fazer repetição por toda a nossa peça. E a gente precisa, né, de 2 partes. Finalizou as 2 partes, aí a gente vai pra parte lá, que é o final, né, da gente fazer a nossa alça, pra gente colocar a nossa alça, certo? Então, esse é o motivo, só repetição agora, tá? Lembrando que na carreira de ponto alto, sempre pega uma alcinha pra fazer o ponto alto, tá? Alcinha de trás, pega pra fazer o ponto alto. O de meio ponto alto também faz somente com uma alcinha, tá? Mas aí é a alcinha da frente, tá bom? Intercala as carreiras, né? Uma de ponto baixo, outra ponto alto, outra ponto baixo, outra ponto alto, outra ponto baixo, outra meio alto, uma ponto baixo e uma bolinha, tá? E faz essa repetição. Eu fiz por 37 carreiras. E a minha bolsa ali, né? Eu iniciei ela com 54 correntes para 53 pontos. Então, é isso, gente. Repetição bem simples de fazer, tá? Só ir repetindo os seus pontos aí. E aí, a gente já volta pra continuar a nossa peça, tá bom? Então, tô aqui com as minhas bases finalizadas. Uma já tá até aqui com a alça já, né? E eu fiz aqui o total de 37 carreiras, tá bom? 37 carreiras intercaladas. Certo? Vou mostrar aqui pra vocês quanto que ficou medindo aqui a minha peça. Ó, não preocupa se tá parecendo que tá um pouco torta, não preocupa não que no final dá tudo certo, tá? Então, deixa eu medir aqui.
Fiquei com 22 aqui por 27, certo? Então, a gente já tá com essa peça finalizada. Já finalizei as pontinhas do meu fio. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar ponto baixo pra fazer o nosso franzido aqui, ó. Tá? A gente vai fazer 2 franzidos aqui, pra ficar com esse detalhe aqui na frente. E a gente vai fazer a parte da nossa alça aqui toda só em ponto baixo simples, normalzinho, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer agora? A gente vai escolher aqui um lado. Vou começar aqui por esse lado. Tem um fiozinho de cabelo aqui. Deixa eu tirar aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Pra franzir aqui, ó, pra deixar esse detalhe aqui, de franzido aqui, franzido mesmo que fala, né, gente? Se eu estiver falando errado aí, desculpa, tá? Mas eu acho que é isso, franzir, né? A gente vai fazer aqui, ó, aqui e aqui, tá? Em vez da gente vir passando todo o ponto baixo, já na primeira carreira, a gente vai fazer aqui, ó, um ponto baixo para cada carreira que corresponde aqui, que a gente fez, né? Ó, uma carreira de ponto baixo, a gente faz um ponto baixo aqui acima. Uma carreira aqui de ponto alto, faz um ponto baixo aqui acima. Uma carreira aqui de ponto baixo, ó, faz um ponto baixo aqui em cima. Uma carreira de meio ponto alto aqui, ó, a gente faz um ponto baixo aqui. Uma carreira de ponto baixo aqui, faz outro ponto baixo. E na hora que chegar aqui, ó, em cima dessa bolinha aqui, nessa carreira da bolinha aqui, a gente vai entrar com a nossa agulha já pulando aqui pro outro lado aqui, ó, da nossa outra carreira de bolinha aqui, tá vendo? E a gente vai entrar lá, a gente vai entrar com a nossa agulha lá, ó, aí pega do outro lado lá e aí já vai passar o ponto baixo ali pra juntar essas duas partes pra ficar dessa forma, certo? Juntou aqui essas duas partes, ó, aí a gente continua, tá? Um ponto baixo pra cada carreira correspondente aqui, tá bom? Aí faz um ponto baixo aqui, outro ponto baixo aqui na outra... Aliás, tem duas aqui, né? Tem duas... Ó, aqui tem duas carreiras, né? Uma carreira de ponto baixo, uma carreira de meio ponto alto. Aí faz um ponto baixo aqui, outro ponto baixo aqui, outro ponto baixo aqui pra carreira de ponto alto. Uma carreira aqui de ponto baixo, ó, faz um ponto baixo aqui, outro ponto baixo aqui pra carreira de meio ponto alto. Uma carreira de ponto baixo aqui, faz um ponto baixo aqui. E aí aqui, né, a gente vai repetir. A gente vai pular lá pro outro lado já da carreira do ponto bolinha, certo? E finaliza com um ponto baixo para cada carreira correspondente aqui, ok? Então, vamos lá, olha só, tô aqui com meu fio, né? E aqui, ó, minha carreirinha de ponto baixo, né? Vou fazer aqui um ponto baixo aqui primeiro, ó. Certo? Aí, tem a próxima carreira aqui, ó, de ponto alto. Faço um ponto baixo. Tem uma carreira de ponto baixo aqui, faço outro ponto baixo aqui. Aí, venho fazendo um ponto baixo para cada carreira correspondente aqui dessa base, certo? Aí, ó, um ponto baixo. Próxima carreira aqui. E agora, deixa eu ver isso daqui, gente, se é o fiozinho que tá querendo desfiar. Aí. E agora, cheguei aqui, ó, em cima da carreira do ponto bolinha, ó. Vou entrar com a agulha lá de trás, tá? Vou entrar com a agulha lá de trás dele, ó. Da carreira do ponto bolinha lá. Certo? Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem melhor. Ó. Entrei. Isso aí ficou melhor. Entrei lá de trás, né? Com a agulha lá de trás, vou vir aqui, ó, pro ponto que tá aqui acima da bolinha aqui, ó. Entro lá. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto baixo, né? Então, vou lá, busco meu fio, ó, passo por aqui nessa carreira, certo? Passo na outra carreira aqui. E aí, vai ficar
as duas alcinhas lá, ó. E aí, a gente faz o ponto baixo. Certo? Esse fiozinho aqui podia ter ficado lá pra trás, né? Deixa eu puxar ele lá pra trás. Essa pontinha de fio aí. E agora, continua, ó. Um ponto baixo pra cada carreira correspondente aqui. Cheguei aqui, ó, na carreira em cima do ponto bolinha, passo a agulha novamente lá de trás, ó. Vou lá pro outro lado da outra carreira do ponto bolinha, passo a agulha aqui. Vou lá e busco o meu fio, passo aqui dentro da carreira. Vou passar aqui por dentro da outra carreira também. E faço o meu ponto baixo. Certo? Agora eu continuo fazendo um ponto baixo para cada carreirinha que corresponde aqui, ó. E meu último pontinho baixo. E assim a gente finalizou essa parte aqui. Bem simples de fazer. E aí, se você virar, ó, na hora que você virar, vai ficar aqui, né? Essas duas pontinhas aqui. Se você quiser passar uma costurinha pra prender aqui, ó, pode passar, tá? Pelo lado de dentro aqui, ó. Passa uma costurinha aí só pra prender. Eu não vejo necessidade, então não vou passar, tá? Vou deixar assim mesmo, porque vai ficar lá do lado de dentro da bolsa, não vai dar pra ver. Então, eu não vou passar aqui na minha, não. Mas pode passar aí na de vocês, tá? Se vocês quiserem. Agora, o que que eu vou fazer? Carreiras de ponto baixo simples. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha de virada. Uma correntinha de virada do meu trabalho. E vou fazer 7 carreirinhas de ponto baixo, tá? Só vim colocando, ó, um ponto para cada pontinho de base que ficou aqui, ok? Um pontinho baixo para cada ponto de base. 7 carreiras, tá? Então, cheguei aqui ao final dessa carreira, vou fazer mais 6 carreiras de ponto baixo, aí faço a correntinha de virada, viro o trabalho e continuo da mesma forma, um pontinho baixo para cada ponto de base. Vou finalizar aqui essas 6 carreiras, e aí a gente retorna pra gente já colocar lá na nossa alça, tá?
Terminei aqui então, gente, as minhas 7 carreirinhas de ponto baixo. Agora eu vou cortar o meu fio e já deixar um pedaço maior pra costurar na minha alça ali, tá? Então eu vou deixar um pedacinho maior já. E vou puxar aqui, ó, meu fiozinho. Vou finalizar aqui essa pontinha de fio depois. E aí, vou usar uma agulha dessas de tapeceiro. Essa agulha grossinha. Pra costurar ali. É uma costurinha bem simples de fazer. A gente vai pegar a nossa alça, ó. Passa lá na nossa alça. E aí, como que a gente vai costurar? A gente vai costurar pegando dessa forma aqui, ó. A gente vai pegar, passando bem aqui, ó, a primeira carreirinha lá de ponto baixo que a gente fez, tá vendo? A gente vai passar a nossa agulha bem no nozinho do ponto, ó. Ó o pontinho, a perninha pra cá, outra perninha pra cá. E o nozinho tá bem aqui, tá vendo? Aqui tem outro ponto, ó. Uma perninha pra cá, outra perninha pra cá. E aqui tá o nozinho, ó. Bem aqui tá o nozinho. Aqui também tá um nozinho de um ponto. Aqui também um nozinho de outro ponto. E aí, a gente vai passar pegando lá essa alcinha do nozinho aqui. E desse outro lado aqui, a gente vai passar pegando essas duas alcinhas aqui, ó. Tá? De cima do ponto aqui, ó. A gente vai passar a agulha sempre pegando as duas. Certo? Então, costurinha bem simples. Passar bem aqui no cantinho inicial. Pra já firmar aqui, ó. E aí, vem, ó, lá no nozinho do ponto. Vem aqui pro outro lado, ó. E vou passar lá, ó, por debaixo das duas alcinhas, tá? Puxa pra firmar, ó. As duas alcinhas aqui desse lado. O nozinho lá do ponto. Vou colocar minha agulha aqui que saiu, né? Nozinho lá do ponto. Tô tomando cuidado aqui, gente, pra não desfiar, tá? O meu fio. Venho aqui pro outro lado, passando por debaixo das duas alcinhas. E vou deixando essa costura aqui bem firme, tá? Gente, então é isso. Vai fazendo a costurinha aí até chegar aqui, ó, no finalzinho, tá? Pegando o nozinho, a alcinha de cima do nozinho aqui, as duas perninhas aqui do outro lado, tá? As duas alcinhas, ó, acima do ponto aqui. E fazendo a sua costurinha. Ou faz aí do jeito que você achar melhor, tá bom? Já terminei aqui já, ó. Passei aqui. Dei um nozinho aqui e vim passando o fiozinho aqui pra dentro aqui, ó, pra ficar escondidinho. Dá só uma queimadinha aqui, pra não desfiar a pontinha. Vou finalizar essa pontinha aqui também, ó. Só pra não desfiar mesmo o fio. E aí, já tá prontinho. As nossas duas partes aqui já tá pronta. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai unir, né? Ó.
A gente vai unir essa parte na outra parte aqui. E aí, o fechamento é bem simples de fazer. É o fechamento que eu costumo fazer, que dá certo e fica bonito, tá? Deixa eu só ajustar aqui minha câmera, gente, pra ficar melhor aqui pra vocês enxergar. Ó, um pouquinho mais de distância. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pôr do avesso, né? Eu vou deixar aqui já e coloco aqui, ó, do avesso. Vai ficar os dois lados do avesso. Certo? E, pra começar a fechar, eu não vou fechar desde aqui do início aqui, não, tá? Vou deixar aqui uns 10 pontos aberto aqui em cima, tá? Vou contar aqui 10 pontinhos. Vou deixar aberto e começo a fechar aqui, ó, toda essa peça, tá? Até chegar aqui do outro lado e também deixar uma abertura aqui em cima de 10 pontinhos sobrando ali, tá? E como que a gente vai fechar esses lados? A gente vai fechar passando ponto baixo, contornando, tá bom? Contornando, porque no final fica bonitinho o fechamento feito dessa forma. Vou marcar aqui, vou contar aqui os meus 10 pontinhos aqui de um lado e de outro aqui, vou marcar, tá? Pra começar já a fechar. Então, olha só, já marquei aqui, coloquei aqui marcado dos dois lados, que eu deixei aqui 10 pontinhos de um lado e 10 pontinhos sobrando do outro lado também, tá? E como que a gente vai fechar esses lados? A gente vai passar pegando uma alcinha de cada lado pra fechar aqui, ó. A gente vai passar pontos baixos, certo? Pra fechar pegando uma alcinha de cada lado. E qual alcinha que a gente vai pegar? A gente vai pegar essa primeira alcinha aqui, ó. Tá vendo? Essa primeira alcinha. E aqui a outra aqui, ó, do outro lado. Certo? Então, a gente passa pegando essas duas alcinhas que vêm do lado de fora aqui, ó. Do lado de fora aqui e do lado de fora de lá, tá? E aí, fica aqui, ó, uma de dentro, tá? Então, a gente pega essa que fica aqui do lado de fora. E aí, a gente vai fazer ponto baixo. Vou deixar só uma pontinha aqui, que eu já vou escondendo ela ali, ó. Pega as duas alcinhas e faço meu ponto baixo, ó. Próximo ponto. Pega as duas alcinhas, já vou lá esconder a pontinha do meu fio lá, ó, pra já ficar firme já. Faço meu ponto baixo. Alcinha de fora, a outra alcinha lá, do outro lado de fora. Faz o ponto baixo. E aí, você vai contornando até do outro lado, onde tá ali seu marcador. Fazendo esse fechamento com um ponto baixo. Fechamento bem simples de fazer. E que fica com um resultado bem bonito. Vou terminar aqui de fechar essa parte aqui, e aí a gente vai retornar bem aqui, ó, na parte de baixo, pra mim mostrar pra vocês onde a gente vai pegar aqui pra fechar, tá bom? Então, ó, eu terminei aqui esse primeiro lado aqui, agora a gente vai lá pro fundo. E onde a gente vai pegar pra passar esses pontos baixos? A gente vai pegar na carreira, ó, vai ficar um ponto baixo correspondente a cada carreira, né? Aqui já, a gente já fez aqui, ó, um ponto baixo, né? Vem aqui, que é a próxima carreira aqui, ó, de ponto alto põe um ponto aqui, lá do outro lado também, né? Próxima carreira aqui é uma carreira de ponto baixo, pega aqui acima, faz o ponto baixo, ó. Próxima carreira aqui de meio ponto alto, faz o ponto. Aqui, ponto baixo, faz o ponto. Carreira aqui do ponto bolinha, faz o ponto. Carreira de ponto baixo aqui, faz o ponto. Tá vendo? Um pontinho aqui, ó, contornando essa parte de baixo, né? Pra juntar, fechar aqui. Um ponto para cada carreira que tá aqui, ó. Pra fechar, tá bom? Então, vou continuar aqui, ó.
Vou continuar fechando aqui a minha parte de baixo, até chegar aqui do meu outro lado, ó. E fazer da mesma forma, tá? Que a gente fez aqui nesse, ó. Uma alcinha de cada lado, a gente pega e vai fechando até onde está aqui o meu marcador, certo? Terminei aqui. Agora eu vou cortar aqui o meu fio. E vou finalizar aqui aquela pontinha de fio ali, esconder nela entre os pontinhos aqui, ó. Vou puxar ela pra cá. E vou dar um nozinho bem aqui, ó. Pra ela não soltar. Agora é só esconder aqui entre os pontinhos aqui, ó. Vou cortar aqui, ó. Dá uma queimadinha bem de leve. E tá prontinha. Agora é só desvirar aqui a nossa peça. Só desvirar pro lado certo aqui. E olha só como que fica aqui o fechamento do nosso lado, ó. Fica bem bonitinho, tá vendo? Ó, do outro lado. Fundinho também. Desvirei aqui, ó. Vou medir aqui pra vocês verem quanto que ficou o tamanho dela certinho. Pra mim, ficou uma bolsa legal, né? Que cabe tudo que eu preciso aqui, ó. Ó. Ficou com 21 aqui. Com 27. Fica bem espaçosa, bem fechadinha. Se quiser pôr um imã aqui pra fechar melhor, não ter perigo de abrir, tem como costurar também um imã aqui, mas olha lá. Uma bolsa bem molinha, né? Porque o nosso fio, os 2 fios que a gente usou aqui, são fios bem leves, né? Então, fica uma bolsa bem levinha. Dá pra fazer ela maior, tá? É só aumentar o número de carreiras na largura, né? Só aumentar o número de carreiras. Ou também, se quiser fazer maior também, né? No comprimento aqui, dá pra fazer também. As alças também são super fáceis de usar, não tem erro, tá? Você que tá iniciando no crochê, não precisa ficar com medo, porque não tem erro, é super fácil de usar e também dá um charme pra nossa peça, né? Final. Eu queria ter colocado aqui mais uma cor de fio, que eu queria ter colocado um off-white aqui. Mas o meu fio do off-white eu ia colocar no fio amigurumi também. Só que o meu fio acabou. E a outra cor mais clarinha que eu tinha ali é mais um perolado, então acho que não ia casar muito bem. Então ela toda colorida também, com várias cores de fio aí, também fica bem legal, bem bonita. E a nossa combinação de pontos aqui, a nossa combinação de pontos é bem simples de fazer, né? Mas assim, pra falar que é o mais enjoadinho de fazer é o nosso ponto bolinha aqui também, que é bem simples de fazer. Depois que a gente domina aí fazer ele, não tem erro. A combinação de pontos ficou com ponto baixo, ponto alto, meio ponto alto e o ponto bolinha, né? É combinação simples de fazer. Então é isso, gente. Aula bem simples hoje.
bem fácil. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, tá? Aqui nessa peça, vocês podem me chamar que eu tô à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês, ok? Então, vamos lá. Posso utilizar outro fio? Pode utilizar outro fio. Pode usar aí fio náutico, fio de poliéster, tá? Pode utilizar os fios que a gente usou aqui. Foi só o fio opaque. Eu utilizei um rolinho de fio opaque. E ainda sobrou um pouquinho de fio. Bem pouquinho, que dá pra fazer algum detalhe ou outro. Porque o fio opaque, ele é bem pouquinho, né? Ele costuma vir em um rolinho. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês quanto que vem no rolinho. Então, vamos lá, ó. Peguei um rolinho aqui de fio pra vocês verem. E vem bem pouco fio. Então, não dá pra fazer uma peça, assim, grande demais. Você vai ter que ter outros fios do mesmo, tá? Se você quiser fazer só com este fio, então vai ter que ter mais rolinho. Porque, ó, vem só 162 metros, 100 gramas de fio. E eu utilizei ele nessa cor cinza, certo? E me sobrou um pouquinho de fio. E utilizei um rolinho de fio amigurumi. Fio amigurumi vem um pouco mais, né? 254 metros. E eu utilizei um rolinho e ainda me sobrou ainda um pouco de fio ainda. Dá pra mim brincar ainda com isso daqui que sobrou. E eu recebo bastante pedido de indicação da onde comprar fio na internet. Praticamente, quase que 100% dos meus fios eu compro tudo pela internet, porque às vezes eu recebo mensagem de vocês falando, na minha cidade não tem opção de fio, eu não encontro fio para comprar, não é qualquer fio que eu encontro para comprar. Pede pela internet, gente, não tem erro. Quase que 100% dos meus fios eu compro pela internet. E a minha cidade, eu moro em Goiânia, e Goiânia é uma cidade grande, né? Eu acho todo fio que eu quiser aqui, eu consigo encontrar aqui. Em atacadista ou em algum armarinho, eu consigo encontrar, mas às vezes eu só compro fio em loja aqui quando eu quero muito rápido, quando eu quero alguma cor de fio. Tipo, eu compro bastante amigurumi. Fio amigurumi eu compro bastante aqui, porque tem uma atacadista aqui que eu consigo encontrar todas as cores de fio amigurumi lá. Então, é mais próximo da minha casa, né? Eu costumo, quando eu quero alguma cor diferente, eu vou lá e pego. Fio náutico também, o fio de polipropileno, eu também só compro nesse atacadista aqui da minha cidade. Mas o resto de todos os meus fios é tudo pela internet, tá? Tem a minha parceira, que é a Silvia Assunção, que ela tem loja em Belo Horizonte. Ela tem 2 lojas em Belo Horizonte, tá? Então, pra quem for de BH ou pra quem for da região ali, pode pedir com ela. Eu vou deixar salvo na descrição pra vocês. Também ela vende por site, vende online pelo WhatsApp, tá? Então, quem quiser comprar, na loja dela tem de tudo, tá? De um tudo. Todos os fios que você precisar. Tem acessório, tem abra para bolsa, tem couro, tem alça, tudo que você precisar. Fecho também tem lá, tudo que você precisar, você encontra lá. E você pode comprar online, que chega aí na porta da sua casa, tá bom? Então, esse foi o resultado da nossa peça de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. É isso, e até a próxima. Beijos!